Então, meu povo, vamos agora para a nossa segunda parte da aula. É, a primeira parte ficou com um corte horrível ali no final, me perdoem. Eu estou tentando melhorar essa questão de gravar vídeos e eu sou bem ruim com tecnologia, então vão aí me dando dicas que a gente vai melhorando junto. Mas enfim, a nossa primeira parte da aula a gente falou um pouco sobre a questão da diversidade cultural, das línguas, das religiões, das grandes civilizações, né? E a gente vê o que isso vai influenciar no espaço geográfico, vai influenciar no povoamento do espaço geográfico, né? E agora a gente vai entrar em um tema um pouco mais específico nesse sentido, que vai ser essencial para a gente compreender as questões geopolíticas que a gente vai abordar futuramente. A gente vai falar um pouco sobre os movimentos migratórios internacionais, a gente vai falar a princípio dos movimentos históricos, então aqueles que ocorreram no passado, e posteriormente a gente vai falar sobre os movimentos contemporâneos, que são aqueles que ocorrem e ocorreram no tempo mais presente e tudo mais, mas atualmente. Que aí a gente vai entrar em diversas questões geopolíticas, conflitos, crises como a crise dos refugiados, tensões como as tensões entre os Estados Unidos e México e diversos outros assuntos. Mas por que a migração ela vai ocorrer? Os diversos movimentos dos povos saindo de sua terra natal para ir até novos territórios e novas terras vai se dar por diversos motivos, seja para conquistar novos territórios, ampliar as riquezas, fugir de situações de riscos naturais ou de guerras, ou simplesmente buscar por melhores condições de vida, que é o que geralmente vai acontecer. Essas migrações elas marcam a história desde os primórdios da sociedade e a partir delas o espaço geográfico vai se modificando conforme o povoamento desse espaço vai se modificando também. A partir disso a gente precisa compreender dois termos para a gente entender esses processos, que são as áreas de repulsão e as áreas de atração. O que são os dois? As áreas de repulsão, como o próprio nome já vai dizer, são aquelas áreas que saem uma grande quantidade de migrantes e não entram tantos migrantes. Então saem muito mais migrantes do que entram. Enquanto as áreas de atração são aqueles que chegam grandes quantidades de migrantes e não saem tantas quantidades de pessoas. Então, enquanto as áreas de repulsão são aquelas áreas que saem muitas pessoas, as áreas de atração são aquelas áreas que atraem muitas pessoas, então que chegam muitas pessoas. Então, são dois termos opostos e vão ser assim, essenciais para a gente entender um pouco sobre o caso de cada país e cada região, enfim. Então, desde o surgimento desses primeiros povos, a gente teve esses movimentos de pessoas à procura de outros lugares, com melhores características naturais ou características socioeconômicas posteriormente. E esses movimentos eles ocorrem tanto de forma forçada como de forma voluntária. A maioria deles vai ocorrer de forma voluntária, só que a gente vê nas mídias que diversas coisas tomam aí os jornais com migrações forçadas, migrações ilegais, enfim. Então, tem toda essa polêmica por trás. As migrações internacionais no passado histórico, elas ocorreram ali principalmente entre o período do século XV até o século XIX, XVIII, mas elas ocorreram também um pouco antes. Mas as principais estão ali entre essas correntes migratórias mais marcantes. Vão se destacar as grandes navegações do século XV e XVI, ali, principalmente da Espanha, Portugal e França, que buscavam uma expansão do comércio ultramarino, a conquista de novas terras e a exploração dessas terras. Isso ocorria geralmente da Europa para a África. E como que ocorriam essas migrações? A gente tinha o povoamento aqui das Américas, então muitos daqueles que saíam ali da Espanha, de Portugal e desses países vinham para morar aqui ou para cuidar de terras aqui, enquanto a gente tinha ali o fluxo de escravos também, que eram migrações forçadas, que esses escravos que vinham da África, eles vinham através do tráfico negreiro e vinham morar aqui no Brasil de forma forçada para serem escravos e tudo mais, infelizmente. Então, acontecia muito dessa questão da conquista de novas terras, mas também da exploração dessas terras. Então, eles vinham para a América para explorar os recursos naturais dessas terras. E isso fazia também parte das migrações internacionais, porque esses povos ficavam por aqui. Então, eles não
muitos deles não só vinham aqui, exploravam e voltavam, eles constituíam família aqui. Isso tudo foi assim, algo que contribuiu para a formação do nosso povo, enfim. Outra parte marcante das migrações internacionais no passado histórico vai ser a migração transatlântica. Então aconteceu ali no século XIX, e foi quando a imigração europeia para a América ganhou uma nova força nessa chamada migração transatlântica. Ela foi primordialmente motivada por crises econômicas na Europa. Então a Europa estava passando por crises econômicas, não só isso, mas por perseguições religiosas, políticas, e também pela falta de terra e para a população rural e tudo mais. Então, com todos esses problemas, as pessoas passaram a sair da Europa e virem aqui para as Américas, para o Brasil também, né? Ali vieram diversos povos, principalmente da Alemanha e da Itália, mas eles iam principalmente para os Estados Unidos. Conforme a gente vê nesse mapa aqui, a gente vê que tem um grande fluxo ali para a América do Norte, para os Estados Unidos. Então esses povos, eles iam ali até a América, porque a América seria a nova terra, a terra prometida, diversos nomes, né, que trazia a América como um local que seria o futuro, que eles tinham que vir para cá, que aqui ia ter as melhores condições de vida, e motivado pelas crises que estavam tendo na Europa, eles vieram até a América. E esses intensos fluxos migratórios dessa época foram facilitados pelos avanços nos meios de transporte naquela época, só que a partir da década de 70 a gente teve as políticas de controle de imigração, que foram impostas principalmente nos países desenvolvidos, só que os fluxos ainda assim eles permaneceram se internacionalizando e tudo mais. Tá. Então é isso, gente. Foi bem rapidinho essa parte, mas era só para a gente contextualizar um pouquinho dessa questão das migrações no passado histórico. A gente vai falar um pouco nas próximas aulas sobre as migrações contemporâneas. A gente vai começar a abordar algumas questões geopolíticas, alguns conflitos e tudo mais. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para o Drive. Tem lá uma lista de exercícios e a aula em PDF para vocês, se vocês quiserem acompanhar. E é isso, gente. Muito obrigado.